Irmãos, vamos ouvir um pouco do Evangelho nessa noite. O que nós vamos trazer aqui nessa noite é uma continuação daquilo que nós já falávamos. Hoje é a última mensagem que nós vamos usar esse título, a oração. E você vai lembrar que algumas semanas atrás nós pregamos sobre oração e o nosso tema era orações interrompidas. Quem lembra disso? Se você não ouviu essa mensagem, eu muito te aconselho. Essa mensagem está lá no nosso canal do YouTube, lá no Spotify, você pode ouvir, você pode assistir. E nós falamos sobre realidades que interrompem as nossas orações, que não fazem com que as nossas orações cheguem ao céu. E eu disse para você que tinha uma segunda parte dessa ministração, e aí nós tivemos alguns cultos aí que fomos guiados para outras realidades. Semana passada nós tivemos um culto aqui especial da Igreja Perseguida, e hoje eu queria falar um pouco com você mais uma vez, e essa é a nossa última mensagem a respeito de oração, e nós falaremos uma vez mais sobre orações interrompidas e a realidade da oração e o mundanismo. Quando o mundanismo, você já vai entender um pouco mais do que é isso, ele interrompe a nossa vida de devoção diante de Deus, ele nos afasta daquilo que Deus deseja produzir em nós, na obra do Espírito Santo em nós, amém ou não? Efésios, eu falei Tiago, né? Nossa, eu estou cansado hoje. Tiago capítulo 4, nós vamos explorar esse texto hoje, e é um texto muito maravilhoso. Versículo 1 diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar, a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Versículo 5. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Posso ouvir glória a Deus? Então feche seus olhos. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos pelo Evangelho a nós revelado, nós agradecemos pela Tua obra em nós, e eu peço, Pai, nessa noite, que a partir da Tua palavra que nós lemos aqui, o Senhor fale ao nosso coração. E mais do que falar ao nosso coração, eu oro ao Espírito Santo, que o Senhor nos molde nessa noite, a partir da Tua palavra, que a Tua palavra penetre no nosso coração, que ela molde as nossas intenções, que ela revele a nós aquilo que nós ainda não vemos, e que possamos nos desenvolver na fé. Eu oro, Pai, que o Senhor fale à Tua igreja nessa noite, através de mim e além de mim, Pai, que o Senhor fale além daquilo que eu anotei em minhas anotações, mas que o Senhor transmita a Tua palavra e não o que eu quero falar, mas a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Eu oro, Senhor, glorifique o Teu nome hoje aqui, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Então, irmãos, aqui no capítulo 4 da carta de Tiago, nós percebemos uma exortação muito firme de Tiago para com a igreja, e Tiago está tratando de um tipo de comportamento que havia na igreja, e nós vamos falar da oração, mas eu quero ir além da oração. Então nós vamos falar muito hoje a respeito do mundanismo, a respeito dessa ação do diabo em nós. Você viu que na leitura nós citamos o nome do diabo, porque nós estamos falando de uma ação do diabo em nós, que talvez seja uma das principais, quando o inimigo consegue nos tornar mundanos, quando o inimigo consegue nos envolver no fluxo dessa era. Então essa mensagem é uma continuação da mensagem das orações interrompidas, mas eu acho que mais do que a continuação dessa mensagem, ela é uma continuação da mensagem do domingo passado. Eu acho que ela complementa mais o domingo passado do que a outra mensagem sobre oração, porque além de oração, nós olharemos um pouco sobre essa realidade do mundanismo. E aí eu quero explorar esse texto com você, aonde Tiago ele começa a falar de uma realidade que os irmãos naquela localidade estavam vivendo,
E eu penso que é uma realidade muito próxima do que vivemos hoje. Ele começa o capítulo 4 dizendo: de onde vêm todas essas guerras que vocês enfrentam? De onde que vem toda essa tribulação? Tiago, ele mostra aqui uma realidade de um tipo de tribulação que tinha muito a ver com os outros, das guerras que eles viviam entre eles, mas eu também creio que essas guerras eram guerras deles com eles mesmos, que são realidades que nós vivemos. Ele fala assim: cara, de onde que vem toda essa tribulação que você tem? Não responda, mas quem aqui hoje se encontra atribulado? Você está meio em guerra, tipo, cara, essa luta, essa batalha, ei, problema, essa semana tem problema, essa semana que passou tem problema, frio, boleto e família, e você está em guerra contigo mesmo, mas talvez guerra com outro também. Talvez você no teu casamento, você está, mas não sei o que lá, e briga, e fala, e discute, e tribulações internas, e guerras internas, e aí Tiago vai dizer, de onde vem tudo isso? Qual que é a origem disso? Pastor, a origem é que, não está fácil as coisas, muito problema, negativo. As origens das nossas tribulações, a natureza das nossas tribulações, não são realidades externas. Tiago nos mostra quais são. Ele fala, de onde vêm essas guerras? De onde vêm essas lutas internas? Não é de fora, mas é dos desejos internos que há dentro de vocês, da cobiça que vocês têm, do olhar que vocês têm ao mundo. Presta atenção aqui, Tiago não está falando com o mundo, Tiago está falando com a igreja. A carta de Tiago, irmão de Jesus, é uma carta à igreja, ele está falando com crentes. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um amém até aqui? E ele está dizendo, vocês estão atribulados, vocês estão tretados, vocês estão virados no guede. Por quê? Por causa dos desejos que há dentro de você. Ele diz, de onde? Senão dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês, senão dos desejos que vocês têm e desses conflitos de desejos. Porque uma parte de você, em algum momento, te diz que você tem que desejar a Deus, e até você sente desejo por Deus, porque você é um cristão, porque você é um crente, porque somos assim. Mas há uma batalha interna em nós, essa guerra de prazeres, e Tiago vai dizer que é daí que vem essa nossa luta interior, porque dentro de nós existe um desejo por prazeres. Quais prazeres? Os prazeres dessa era. Nós já vamos perceber quais são tudo isso. Eu quero ir construindo de versículo a versículo com você. E ele diz, essas guerras, as tribulações que vocês enfrentam, as turbulências que vocês estão, é porque dentro de vocês estão cheios de cobiça. E aí no versículo 2 ele vai dizer, e por isso vocês cobiçam. Por isso que essa guerra de prazeres, ela é a cobiça, ela é o olhar para o mundo e o desejo pelas coisas. Por isso que eu digo que essa para mim é uma palavra que fala muito à nossa geração, porque nós somos a geração da cobiça, nós somos as gerações do desejo. Já preguei isso centenas também não, mas várias vezes aqui, muitas vezes, e você sabe disso, mas nunca é demais repetir, porque esse é o mal do nosso tempo. E Tiago vai dizer, vocês estão tomados de cobiça, e por isso a tribulação, por isso a guerra, por isso, meu Deus do céu, porque vocês cobiçam, mas nada tem. Vocês cobiçam e nada tem. A cobiça e essas guerras pelas coisas dessa vida. E por que são pelas coisas dessa vida? Porque são guerra de prazeres internos. E os prazeres, quando a Bíblia traz essa palavra prazer, ela está falando dos prazeres do mundo, dos manjares do mundo. E ele diz, vocês têm esses prazeres e vocês ficam cobiçando. E essa cobiça, quando Tiago usa essa palavra cobiça, ele está falando desse olhar para as coisas da vida. Falei e repito, o mal da nossa geração. Por quê? Porque daqui a alguns minutos, quando essa pregação acabar, você estará rodeado de cobiça. Porque nós somos uma geração que estamos vendo coisas o tempo inteiro. E aí nós somos tomados de, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Talvez, podemos dizer que poucos aqui podem dizer que não, eu estou completamente satisfeito com o que tenho. Porque a nossa natureza e aquilo que nos é lançado nessa geração é um grito de, eu preciso de mais, eu quero mais dinheiro, eu quero outro carro, eu quero uma casa melhor, o relacionamento poderia ser melhor, eu quero um relacionamento, mas o que eu tenho também não está bom, e eu vou querendo, e aí eu começo a entrar nessa guerra, e aí Tiago vai dizer, e vocês cobiçam, mas nada tem. E esse nada tem, não é um nada do nada de que vocês não têm o que querem, vocês não têm o que cobiçam, então eu cobiço um monte de carro, mas eu não tenho. Não é disso que Tiago está falando, também, mas o ponto que eu queria colocar aqui
não é desse tipo de nada tem, mas Tiago ele está falando assim, vocês cobiçam tudo isso, e vocês nada têm, não que vocês não tenham carro, mas vocês não encontram nunca satisfação, vocês não têm satisfação, vocês não têm a sensação, deixa eu ver como eu escrevi aqui, que eu coloquei uma palavra e eu não lembro, vocês não encontram satisfação e significado, vocês não têm satisfação e significado, porque sempre está faltando alguma coisa, sempre você está desejando um outro, sempre você está desejando algo mais. Casamento, aí você cai na comparação, aquele casamento é melhor, aquela pessoa seria melhor para mim, se meu marido fosse assim, seria melhor, se a minha esposa fosse assim, seria melhor, se o meu carro fosse assim, seria melhor, se a minha casa fosse assim, seria melhor, se a temperatura de Nova Vitória fosse igual ao do Nordeste, seria melhor, e você vai sempre cobiçando, mas nada tem, nada o quê? Satisfação, porque a cobiça leva você a uma eterna, ou melhor, uma contínua frustração, você está sempre frustrado, você está sempre desejando outra coisa, e aí Tiago vai dizer, vocês ficam tomados de cobiça, e não encontram nada, nunca estão completos, e aí ele continua dizendo, e aí Tiago vai fazer um desenho aqui muito violento, ele coloca assim, matam e sentem inveja, não quer dizer que na igreja qual Tiago, os irmãos que Tiago está mandando a mensagem, eles estavam assassinando uns aos outros, mas ele está mostrando a violência que há na vida da cobiça, naqueles que andam em cobiça, naqueles que andam com um olhar e uma intensa busca pelas coisas dessa vida, que andam com um olhar nessa terra, eles chegam ao ponto de como se fosse assassinar uns aos outros, passar por cima, eu não me importo com o outro. Por exemplo, nessa noite, qual é a sua preocupação em estar aqui? Você se preocupa com algum irmão que está aqui? Ou na hora que eu dizer amém, você vaza logo porque está frio? Eu não estou nem aí para ninguém, eu estou assassinando, eu estou matando, não me importo, eu só quero ouvir a palavra, eu só quero adorar a Jesus. Não há adoração a Jesus se não tiver um serviço ao outro. Se você sair daqui sem cumprimentar ninguém, você é alguém que cobiça e nada tem. Posso ouvir um glória a Deus? Por quê? Porque você está matando, porque até o desejo pela palavra, pela pregação, pode ser por causa da cobiça, eu quero uma palavra boa, eu quero aprender mais, ou eu quero uma palavra boa no meu coração, mas eu não estou nem aí para quem está do meu lado, vocês matam, vocês sentem inveja, irmão, você tem inveja? Não responda, calma, isso que não está no meu esboço, mas enquanto falava, sinto que o Espírito quer falar com alguém aqui, você tem inveja? Inveja é resultado da cobiça, quem anda em cobiça é invejoso, e invejoso o sentimento da inveja é um sentimento maligno. Se você tem inveja, rompa com a inveja. A ideia da natureza de Cristo em nós é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Por isso que sempre quando a gente ensina isso, a gente diz que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Sim ou não? Se eu chegar aqui e contar, irmão, um irmão aqui da igreja perdeu um ente querido, todo mundo vai se comover. Puxa, quem se comoveu ontem com a notícia do pessoal que passou por aquele acidente, aquela tragédia do balão, vocês viram? Coisa triste. Eu vendo o vídeo, meu Deus, fiquei assim, até meio travado na hora que estava assistindo. Por quê? Porque nós não temos tanta dificuldade. Algumas pessoas, claro que têm, mas em geral nós não temos tanta dificuldade de chorar com os que choram, mas nós temos muita dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque muitas vezes há um sentimento de cobiça. Então como pode aquele irmão ali, 20 e poucos anos, eu tenho 50 e não tenho a vida que ele tem? E você vai caindo na cobiça, você vai entrando no Instagram, você vai vendo a vida dos outros, você vai calculando, como pode, olha, não era para ser assim, por que não comigo? Por que eu estou nessa situação? Porque você cobiça e nada tem, e aí você é invejoso, e você vive nesse estilo de vida devorador, em busca daquilo que a sua alma grita. Alguém está entendendo algo nessa noite? Deixa eu continuar o contexto com você, e aí ele diz, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazem guerras, e aí ele diz, vocês cobiçam e nada têm, não encontram satisfação e propósito, e no final do versículo ele diz, e vocês não têm, porque não pedem. E aqui é algo poderoso para nós nessa noite. Tiago está dizendo que o olhar e a cobiça para as coisas desse mundo roubam você da oração. Por que você não ora? Porque você é um cobiçador das coisas desse mundo. Você está aqui, não, tem que trabalhar, tem que ganhar, tem que conquistar. Esse negócio de vir na oração, pastor, tá doido isso, você não sabe como é que é a minha vida, porque você está aqui, senta nessa cadeirinha aqui um dia, cancela uns compromissos, daqueles BO que você está aqui, eu preciso resolver, precisa dar certo, senta nessa cadeirinha, abre um salmo, adora Jesus,
eu quero ver se o seu teu interior não é transformado pela presença de Jesus. Se você não sai daqui tipo, naqueles cânticos pentecostais, não é nem um cântico pentecostal, na verdade é uma música de quando eu era criança da igreja. Se o mar não se abrir, o Senhor me faz passar por cima das águas, eu ando sobre as águas. Ou Ele abre o mar, ou eu passo em cima, está tudo certo, porque o Senhor faz. Por quê? Porque você está na presença, mas aí você está na cobiça, você está na loucura, você está no mar, não sei o que lá, e pai, não dá para parar para vir na oração, não dá para parar para orar em casa, não dá, e aí você cobiça e não tem, porque não pede, porque não consegue parar essa vida maldita, do ciclo desse mundo, para ser grande nessa era, para sentar e ouvir o Senhor, e estar com o Senhor. Eu posso ouvir um amém? Vocês não têm, porque não pedem. O trabalho do fluxo desse mundo é roubar você de Deus. Você já conseguiu perceber isso? Se você ainda não percebeu, irmão, que nessa noite você perceba. Nós estamos na geração, esses dias teve várias postagens, né? Acho que até o pastor Juarez postou algo assim, se eu não me engano. Eu vi que alguém compartilhou. Nós vivemos na geração que ser acelerado é ser da hora. Se você não estiver na correria, você não é bom. Não, estou na correria. Falou que está na correria, o maluco é brabo, hein? Na correria. Quando na verdade, essa correria normalmente, e na maioria dos casos, simplesmente é cobiçais e nada tens. É simplesmente a cobiça dessa era. Eu não posso ficar só nesse nível, eu preciso de mais e mais. Não estou falando que todas, é claro, você pode ter uma semana mais puxada, você pode ter situações, você sabe disso. Mas nós hoje temos esse trabalho dessa era em nós, que é para nos tirar do Senhor. Por que a maioria das pessoas não ora? Qual que é a primeira desculpa se eu perguntar por que você não está orando? Qual é a principal desculpa? Não tenho tempo. É claro que não tem. Cobiçais e nada tens. E não tem porque não pede. Não ora, não busca. Por quê? Porque você não tem tempo. E por que você não tem tempo? Cobiçais e nada tens. Eu posso ouvir um amém? Ai, pastor, não é ai, pastor, é isso aí mesmo. É bem desse jeito. Todo mundo aqui sabe. Chega de desculpas. Chega de máscaras. Amém ou não? Por que você não vai vir na oração ou não vem em algum momento? Claro, pode ter outros motivos, é claro que sim. Mas normalmente não tenho tempo. E por que não tenho tempo? Cobiçais e nada tens. E não tem, porque não pede. E é claro, e continuando agora aqui no texto, Tiago não está falando que se eu sair desse fluxo e ir para Deus, eu começo a pedir e Ele começa a me dar. Então, poxa, eu aqui, pastor, essa pregação tá boa. Então eu saio da loucura e vou pedir e Ele começa a me dar as coisas que eu estou lá na loucura. Então matou a pau. Aí tu veio, como diz o pastor Davi. Aí tá da hora. Mas aí ele continua, no versículo 3, pedem e não recebem. Então agora eu até saí do fluxo e não oro por causa da loucura, por causa das loucuras dessa era, por causa da cobiça dessas eras. Eu saí desse lugar, mas ele diz assim, pedem e não recebem. Ai, que malvadeza. Ai, que dó. Ora e não dá nada. Orações, aqui nós entramos em orações interrompidas. Pedem e não recebem, porque pedem mal. E o que é pedir mal? Para esbanjarem em seus prazeres. O mundanismo é algo que interrompe as nossas orações. E qual é a prática disso aqui? Qual é a aplicação? Tiago está falando que você pode até ir para a oração agora. Eu entendi e vou, beleza. Mas você vai para a oração com um coração de que você pega toda aquela cobiça do mundo e agora traz para Deus. Deus, faz na minha vida. Eu quero um milagre, eu quero uma bênção, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma família abençoada. Isso aí também às vezes é simplesmente o desejo dessa era. Porque o objetivo da oração ainda é te levar para outro lugar, nós já vamos entender um pouco mais. Mas Tiago continua dizendo que se eu for para a oração, se eu for para Deus com um coração, com a ideia de esbanjar em meus próprios prazeres, vocês pedem e não recebem. Por que muitas orações não são ouvidas? E não é que elas não são respondidas. Nossa, acendeu uma luz aqui que ceguei. Por que as orações não são ouvidas? Porque o coração é o coração dessa era. Aqui, para entendermos melhor, eu acredito que não é nem só sobre o que você pede, mas é sobre o teu coração. Por que você vai a Deus? Por que você vai a Deus? Como está hoje a sua vida? Pensa aí. Porque a gente que é pastor é muito comum ver o fluxo das coisas. Ficou ruim? Igreja. Ficou ruim? Oração. E às vezes não dá nada. Quem já viu isso? Não precisa responder também. A pessoa corre por oração porque está ruim, mas daí não dá nada. 2, 3 semanas, casa de oração, mas daí não dá nada. Deus não faz nada, nada muda. Por quê? Porque correu para Deus
em busca dos seus próprios prazeres. Pedi mal, e Deus não responde. Alguém está entendendo alguma coisa aqui nessa noite? Você vê como a coisa é séria? Você vê como Deus não é o Papai Noel? Você vê como Deus não é um papai carentão? Ai, que bom que ele veio no turno, no frio. Vou dar um carrinho para ele. Vou dar o sonho dele. Qual é o sonho, Piazinho? Ai, que delícia. Veio até no frio. Não, irmão. A oração tem a ver com o fluxo do céu para a terra. E quando você entra na oração simplesmente para criar o teu fluxo de cobiças a Deus, Tiago vai nos dizer que você pede mal, e por isso nada acontece, e por isso que a oração para você é um fardo, porque você até vai lá, mas você vai lá com um coração mundano, e aí é um ambiente travado. Eu falei para você sobre você sentar, abrir a Bíblia, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo em você, mas aí para isso acontecer, você tem que entender essa pregação até o final, que não é para vir aqui com um coração mundano, esperando que Deus faça tudo que você tem na sua lista. É sobre um coração submisso a Deus, mas eu deixo essa parte para daqui a pouco. Nós já chegamos lá, porque por enquanto o que Tiago está falando é que aqueles que correm a Deus com um coração mundano, o que é um coração mundano? Você só vai a Deus por causa dessa era. Você só vai a Deus porque você acredita que Deus é um caminho para você ter as coisas dessa era. Então se eu orar, eu vou ter uma vida boa. Se eu orar, eu vou ter uma família abençoada. Porque falar de dinheiro é fácil. Porque aí uns aqui já dizem, não, dinheiro, aqui, teologia da prosperidade, aqui não. Mas às vezes nós queremos tudo dessa era. Quando a oração é muito além das coisas dessa era, até das coisas boas dessa era. Porque sim, Deus pode dar um carro para você. Diga amém. Deus pode dar uma casa para você, mas esse não é o objetivo da oração. Deus pode dar uma família abençoada para você, ou colocar você em uma família abençoada. Porém não é esse o objetivo da busca por Deus. E o coração mundano é aquele que se achega a Deus com a ideia de que Deus é um cara legal, que realiza os meus sonhos. Mas isso não é oração, e por isso vocês pedem e não recebem, Tiago vai dizer, porque vocês vão mundanos para Deus. Deus é aquele que me dá as coisas desse mundo, e Deus não é esse cara. Deus tem um trabalho, Deus tem um plano, Deus tem uma obra, e a oração tem a ver com essa obra, não tem a ver com os seus sonhos. Pastor, eu não posso pedir coisas para Deus? Pode, e aconselho que você o faça. Porém a oração que chega a Deus é a oração de um coração submisso. Mas é que não tem como, né? Mas já vai entender, já chegaremos lá. Por enquanto, entenda até aqui. Tiago diz que a oração do coração mundano que vai a Deus, pede e não recebe. O fluxo dessa era tira você da busca por Deus, tira você da devoção. E aí ele fala que ainda que você vá à oração, se você for com o coração da cobiça, com o coração do mundanismo, vocês pedem e não recebem. E aí Tiago vai continuar a exortação. Versículo 4 ele diz assim, e aqui isso aqui é muito louco, irmão. Gente infiel. O que é gente infiel? O que é infidelidade? O que é infidelidade? Traição. A palavra infiel usada por Tiago aqui poderia também ser muito bem traduzida por gente adúltera. Vocês traem. Traem quem? Traem a Deus. E aí ele começa a dizer, gente infiel. Perceba, irmão, viver com os olhos nessa era é infidelidade a Deus. É traição a Deus. É adultério a Deus. Por quê? Porque vós não sois de si mesmo. Amém ou não? Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Deixa eu ler todo o versículo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E olha o que a Bíblia define como amizade com o mundo. É esse flerte com essa era. É esse olhar para o mundo. E às vezes, em muitos casos, é tipo assim, Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre. Ser um avarento. Ai, mas quem me dera essa vidinha ali do avarento. Olha a vidinha que o avarento tem, hein? Ai. E aí, Tiago está dizendo que isso é infidelidade a Deus. Você está rompendo com a sua aliança com Deus. Esse flerte com o mundo. O que é amizade com o mundo? Eu coloquei uma definição aqui, que é a amizade com o mundo. A amizade com o mundo, eu me perdi aqui. Nossa, eu deixei um monte de coisa boa para trás aqui. Não dá nada. A amizade com o mundo é imitar a forma humana de pensar e suas atividades.
amizade com o mundo, é quando eu começo a pensar como o mundo. E por isso que eu peço e não recebo, porque eu chego a Deus como um adúltero. Porque eu não quero Deus, eu quero o que Deus pode fazer. E essa não é a oração que Deus ouve. Essa não é a oração que Deus responde. Infidelidade a Deus é quando você pensa como o mundo pensa. É quando você quer o que o mundo quer. É quando a corrida da sua vida é a mesma do mundo. Eu estou usando o termo corrida aqui, porque daqui a pouco nós vamos ler um texto que nos mostra que nós temos uma corrida nessa era. Nessa vida nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos a busca por um prêmio. E Tiago está dizendo que quando eu penso como o mundo pensa, eu sou infiel a Deus. Quando eu me moldo, e aqui nós podemos facilmente lembrar do famoso texto de Romanos 12:2, você lembra dele? Mas não vos conformeis com esse século. Pode colocar no telão enquanto eu cito. Mas não vos conformeis com esse século. E essa palavra conformeis pode ser traduzida com não vos amoldei, não vivam como eles, não sejam como eles, não se encaixem na forma de viver deles. E mais que forma de viver, mas a forma de pensar. Porque ele vai dizer, não vos conformeis com esse século, mas sejam transformados. Como? Pela renovação do vosso pensar. Você não pode pensar como o mundo. Você não pode entender como o mundo. Você não pode ter os alvos do mundo. Você pode ter desejos e diversões dessa terra. Isso não é pecado. Você pode dizer, meu sonho é viajar para Paris, está tudo bem. Mas a tua forma de pensar a vida não pode ser igual ao mundo. O fluxo não pode ser o mesmo, irmão. Por quê? Infidelidade a Deus. Infidelidade a Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, eu cito aqui para você 2 textos, 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, você não vai precisar abrir. Paulo vai dizer que nós não pertencemos a nós mesmos. E por isso a infidelidade, que é como o casamento. Quando eu adultero, é porque eu vou ter um relacionamento, uma relação com alguém que não é minha e eu traio aquele a qual eu pertenço. Porque a Bíblia vai dizer que no casamento eu pertenço ao outro. E aí a dinâmica da vida com Deus é a mesma. Você não pertence a você. Você não pode viver para você. E a ideia do mundanismo é essa vida para si. Presta atenção, irmão, não se distraia. A ideia do mundanismo é uma vida para si. E por isso que eu já lanço a pergunta que eu vou repetir daqui para frente várias vezes. Você vive pelo quê? Você vive para quê? Para si? Ou por uma obra maior do que si? Porque a ideia de Deus para conosco é vivermos pela obra dele. Por isso não pertencemos a nós mesmos. 1 Coríntios 6. E também Paulo vai citar em Romanos 14, que se vivemos ou morremos, nós vivemos para o Senhor. A nossa vida tem a ver com o Senhor e não com essa era. E não consigo mesmo. Nós nos acostumamos com o pecado do egoísmo. Para nós é normal ser egoísta. Nós nem percebemos que a maioria das pessoas que estão aqui são egoístas e individualistas. Vou repetir, porque vai acabar o culto e você vai embora correndo. Você não se preocupa nem em dar um abraço no irmão. Não estou falando que você tem que pagar um lanche para o irmão. Eu estou falando que isso aqui não se trata de assistir. As meninas estavam brincando aqui no louvor. Quem viu? Quem viu? Não devia estar adorando a Deus. Brincadeira, eu também vi. Mas eu não podia perder a oportunidade, né? Eu também vi. E aí eu vi que as mães ficaram incomodadas. Mas não pode ficar incomodado, porque isso aqui não é uma apresentação. Ai, vai atrapalhar. Vai atrapalhar o quê? A apresentação? Não atrapalha, Fran, vamos... Ai, de bonito, né? Não vai atrapalhar o pessoal. Isso aqui não é uma apresentação, isso aqui é uma casa. Isso aqui é uma família, os filhos têm que correr aqui mesmo. Eu estava falando, né, Jura? Irmão, que tem criança pequena, olhe para mim. Teu filho tem que incomodar essa pregação aqui, igual a Catarina estava fazendo agora há pouco. É isso que nós queremos. Isso aqui é uma família. Não é uma apresentação que você vem aqui para assistir. Tem que ser tudo perfeito. Não é perfeito não, é criança. Por quê? Porque somos muitas famílias reunidas formando um povo, o povo celestial. Amém ou não? Só que o individualismo trouxe você até aqui para ouvir algo e ir embora. E o Luan? O Luan, cada um com seus problemas. O Luan, tem carro, Luan? Como que você veio para o culto? Veio de Uber? O Luan veio de Uber. E eu não programei isso aqui. O Luan, onde você mora, Luan? Traz uma Clive? Quem aqui mora em São Cristóvão? O Luan veio de Uber, sabia disso? Vai embora de Uber também? Eu espero que não. Espero muito que não. Mas você vai sair correndo e o Luan? Aí é problema do Luan, cara. Nem sei se eu vou com a cara do Luan ali, porque... Desse cara aí... E se você não vai com a cara do Luan, você tem que levar o Luan para cá do mesmo jeito. Mesmo sem ir com a cara.
Amém ou não? Não, você tem que ir com a cara assim. Mas sabe, irmãos, nós somos acostumados com o individualismo. Nós somos acostumados com essa cultura de que o que importa sou eu. O que importa é o meu bem-estar, é se eu estou bem. Nós não nos engajamos na vida da igreja em alguns momentos, porque até algum nível não nos faz bem. Então o culto de domingo, a pregação me faz bem, mas por exemplo, a oração já não é muito frio, eu já vou me sentir mal, já vai ficar puxado, mas não é sobre o meu bem-estar, é sobre algo que Deus está fazendo. E você já vai entender daqui a pouco. Eu fico só prometendo o futuro, mas é porque eu quero tentar construir aqui para a gente chegar em um lugar. Gente infiel, que vive para si, que rompe a aliança com Deus e faz uma aliança com o seu próprio ventre. Isso é infidelidade. Rompe com Deus. Não, o que Deus quer, eu sou dele, mas eu não vivo para ele, eu vou viver para outra pessoa. Qual pessoa? Faz assim na tua pança. Faz, não morre fazer, eu juro para você. E tá frio, daí você faz assim, você dá uma movimentada. Filipenses, Paulo vai dizer que existem aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, e o seu Deus, por isso que eu falei para você fazer assim, o seu Deus é o ventre, é os seus desejos, é a sua vida, é o que Ele quer. E aí Tiago vai dizer, gente infiel, vocês não sabem que esse flerte com o mundo, essa amizadezinha, ele fala, não é um relacionamento com o mundo, porque você não tem um relacionamento com o mundo, porque você é crente, você não é casado com o mundo. Paulo não está falando que você tem um relacionamento, ele está falando que você tem uma amizade. Por quê? Porque você não vai para gandaia, pelo menos eu espero fortemente que você não faça isso, mas né, vai que tem alguém indo, não faça isso da tua vida, mas você não vai para bagaceira, você não vai para loucura, você não vai lá no carnaval encher a cara e ficar... Não! Mas você flerta com o mundo. Você não tem um relacionamento com ele. Você sabe que você não é de lá. Então tem coisas que você não faz. Mas aí tem um flerte. Ai, Deus me livre quem me dera. Ai, como eu queria. Ai, isso aqui. Baba quando vê certas coisas desse mundo. Baba. E eu não estou falando de pecado. Não estou falando de pornografia. Ainda que também faça parte da lista. Eu estou falando das coisas dessa era, que o mundo diz que se você não tiver, você não é bom o suficiente. Que se você não alcançar, a sua vida é medíocre. Alguém está entendendo algo nessa noite? A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Irmão, Deus não divide os seus com ninguém. A Bíblia diz que Ele é um Deus ciumento ou zeloso, em um sentido de que Deus não divide nada dele com ninguém. Quando eu falo disso, eu não estou falando que Ele não divide a sua glória com você, porque Ele derramou da própria natureza dele em você. Ele é um Deus comunitário, mas Ele não divide você com ninguém. Por isso que Ele vai nos ensinar que você não pode servir a dois senhores. Num contexto de dinheiro, Mamon e ao Senhor. Você não pode ter dois objetivos, ser crente e ter a tua vida. Ou você é crente e tem a vida de um crente, e tem a vida de Cristo, e tem o plano de Cristo, e tem as ideias de Cristo. Mas qual ideia? Você sabia que Deus tem uma ideia? Você sabia que Deus tem um plano? Sabia que Deus tem um trabalho e salva você para colocar você nesse trabalho? Sabia disso? Porque o próprio Jesus vai dizer, quando Ele cura no sábado, lembra disso? Não pode curar no sábado, os judeus tudo loucão. E Ele fala, meu Pai trabalha até hoje. Por quê? Porque meu Pai tem um trabalho, diz Jesus. E aí Ele diz assim, e eu também estou trabalhando com Ele. Deus tem um trabalho, Deus está realizando uma obra. Você conhece dessa obra? Ou você conhece da tua obra? Da tua vida? Dos teus sonhos maravilhosos? Gente infiel, vocês flertam com o mundo, e a amizade com o mundo automaticamente é inimizade contra Deus. Não tem como, irmão. Não existe crente médio, não existe crente meia boca. Ou você é crente ou você não é. Amém ou não? Ou você é de Deus ou você é do Satanás, do cramunhão. Mas daí essa palavra assusta, ou você é de Deus ou você é do mundo, porque ninguém vai abraçar o diabo, né? Sair daqui, vou lá abraçar o diabo, vou lá no culto do diabo. Mas o mundo é a própria ação do diabo em nós, colocar o mundo em nós, colocar as cobiças do mundo em nós. Você está comigo? Você consegue entender isso? E aí no versículo 5, Tiago vai dizer, o que eu acabei de falar agora há pouco, eu só vou citar, de que é por isso que a Escritura diz, que o Espírito em nós tem ciúme, Ele não nos divide, Ele nos quer por completo.
E a obra dele é nos ter por completo. Eu quero, antes de continuar, ou melhor, não, eu vou dar um pulo aqui para outro lugar. Eu quero mostrar para você e ilustrar para nós aqui o mundanismo no povo de Israel. Eu já li esse texto aqui em outro momento e já preguei sobre ele, mas hoje eu quero ler de novo, porque ele me mostra e me ensina muito a respeito desse mundanismo no meio do povo de Deus, e como Deus não funciona num povo que é mundano. Deus não age, Deus não pertence a um povo que é mundano. Eu quero que você abra sua Bíblia em Ageu capítulo 1. Se demorar muito, estudo bíblico. Se você não entendeu a piada, muito estudo bíblico, porque você nem sabe que Ageu é um livro difícil de achar. Essa eu vou ter que esperar. O Zadolho aqui já jogou em qualquer lugar ali, falou, vou meter aqui no Zacarias mesmo e bora. Tô brincando. Achou mesmo? Aí tu vê. Uai, ó. E anotado já, hein? Aí gostei. Ageu? Irmão, dá um migué no Amós mesmo e lê no telão aqui. Fica no Obadias aí, tá tudo bem. Não tem problema. Vai, eu vou ler, se você não conseguiu achar, não tem problema, leia comigo no telão. Ageu capítulo 1, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Olha que interessante essa parada. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Considerem o que tem acontecido com vocês. Versículo 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte e tragam madeira, reconstruam um templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês faz o quê? Corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Aqui, nós estamos no tempo do exílio, ou melhor, na volta do exílio. O povo judeu voltando a Jerusalém, e eles voltam e Jerusalém está destruída. E havia ali a necessidade do templo, porque no Antigo Testamento, com o povo judeu, Deus se manifestava e Deus estava presente com eles a partir do serviço no templo, a partir do templo a qual Deus habitava, diferente do que é hoje, onde o templo somos nós reunidos como igreja. E aí eles saem do exílio, e eles voltam para Jerusalém, para a região da Judéia. E aí quando eles chegam lá, sabe o que eles começam a fazer? Vamos fazer acontecer, galera, a nossa vidona. Eles começam a desenvolver a vida, eles começam a ir para a correria, eles vão para o corre, vamos ralar, voltamos para casa. E aí Deus chega para eles e questiona uma fala deles. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque eles falam assim, ei galera, escuta aqui, não é tempo de reconstruirmos o templo. Tipo assim, a fala deles aqui é como se fosse uma fala profética, sabe? Como se fosse uma sabedoria. Eles dizem, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Então, tipo, eles estão aqui criando uma narrativa espiritual. Eles estão criando um cenário. Não é o tempo. Não está no tempo, galera. Não é tempo de mexer com o templo. É tempo de outra coisa. E aí Deus chega para eles e fala, vocês ficam inventando esse discursinho barato, porque vocês querem correr pela sua própria vida, porque vocês não querem a mim. E por isso, e aí Deus chega aqui, irmão, e presta atenção nisso, cara. Ele fala assim, considere o que tem acontecido com vocês.
Vocês não reparam? Deus está falando assim, olha para o rolê. Vocês não estão percebendo que vocês trabalham que nem os cavalos e ainda estão incomodados com a vida? Porque vocês ralam e ainda sentem fome. Semeiam muito, mas a colheita é pouca. Vocês bebem, mas vocês continuam com sede. Vocês comem e continuam com fome. Ele fala, vocês colocam roupas, mas continuam com frio. Por quê? Porque vocês não estão vivendo aquilo que vocês devem viver, aonde você foi chamado para viver e aonde você vai encontrar a verdadeira satisfação. Vocês estão andando por outro lugar. E enquanto vocês andam por outro lugar, considerem isso. E, irmão, olha para mim. Não é essa a fala para a nossa geração? Considerem. Porque nós temos tudo, irmão. Nós somos uma geração que tem tudo. A gente que está aí na casa dos 30, como eu, e outros irmãos também, a gente conversa, né, que quando a gente era adolescente, não tinha, toda essa oportunidade para você comprar uma roupa legal. Ou você comprava uma roupa cara, ou você comprava uma roupa brega. Não era assim? Ou você comprava uma roupa lá da carona, que não podia porque nós era pobre, ou você andava meio qualquer coisa. Era assim ou não era? Hoje, irmão, você tem o mesmo recorte, o mesmo tipo de calça estilosa. Você tem a de 200 e você tem a de 50 nessas lojas aí que traz da China. Sei lá de onde que vem. É assim ou não é? Não vou citar o nome das lojas, né? Porque daí vai. Mas não tem tem a China aí trazendo os containers. Se você não pode comprar um fone da JBL, você compra um do Parágua lá. Cara, é uma porcaria. Você compra o China. Mas você chega na academia de fone. Ninguém sabe que não é bom. Só você que é. E você está aqui lá, estileira. Nós temos tudo o que precisamos. Sim ou não? Nós temos tudo o que precisamos. Aí eu na casa dos 30 não tenho tanto lugar de fala, como irmãos aqui que viveram numa geração, num tempo atrás, que não tinha. Eu quando nós era criança na igreja, o lugar mais que tinha que separar para a igreja tem que ter um bicicletário. Quem lembra disso? Igreja sem bicicletário não era igreja. Por quê? Porque todo mundo vinha de bicicleta. Que bicicletária que tem nessa igreja aqui? Os irmãos deixam ali porque é 2, 3 e está tudo certo. Por quê? Porque todo mundo tem carro. Nós temos tudo o que precisamos, mas continuamos com fome. Temos tudo o que precisamos e continuamos vazios. Temos tudo o que precisamos e estamos ansiosos. Temos tudo o que precisamos e estamos cansados. E olhamos a vida e falamos, irmão, terça-feira -1, eu só assustando você aqui, né? Você vai, vou para a igreja para esquecer, e eu fico aqui falando para você que você vai passar um frio desgraçado, terça-feira, desculpa por isso, mas terça-feira -1, todo mundo aqui, eu conheço, bem dizer todos, não dizer todos, mas dá para olhar, todo mundo aqui vai ter um jaco bom para colocar terça-feira, nós podemos nos cobrir, nós podemos nos esquentar, sim ou não? Se eu não tiver um jaco bom para terça-feira, você me procura no final do culto, amém ou não? Aí nós vamos arrumar um jaco bom para você, mas eu conheço vocês. Nós temos tudo, mas nós ainda temos fome demais. Nós queremos outra coisa, nós queremos outro carro, nós queremos outro celular, nós queremos outro relacionamento, como eu falei no começo, e eu poderia citar muitos exemplos aqui, mas você está entendendo onde eu quero chegar. E aí Deus diz assim, considerem. E por quê? Porque nós não estamos aqui para ter um bom carro. O que eu diria para você é o que John Wesley disse: trabalhe tudo o que você puder, ganhe tudo o que você puder e oferte tudo o que você puder. Essa é a vida do crente que às vezes vai ter uma vida um pouco mais abastada. Agora, se não for o caso, se você ficar na média, ou você ficar até abaixo da média, não é sobre isso. O povo de Deus é o povo que está aqui para preparar um lugar para que Deus possa descer na terra. Nós estamos fazendo parte de um fluxo, e a oração é um fluxo. Eu disse isso, repito, a oração é um fluxo. Nós somos um povo que somos responsáveis por um fluxo. Por isso que Deus fala para Israel, que na época era o povo do fluxo. Vocês têm uma responsabilidade sobre a terra. Não é os etíopes, não é os sírios, não é os persas, são vocês, não é os babilônicos, são vocês que têm responsabilidade por um fluxo, de ter um lugar na terra que eu habito, e vocês são responsáveis por construir esse lugar. Vocês não foram chamados para correr pelas suas próprias casas. Pastor, eu não devo me preocupar com a minha vida? Não e não. Amém ou não? Não tem que. Você está errado. Então briga com Jesus. Você conhece, já preguei esse texto que você já até sabe. Vocês sabem. Sabe ou não sabe? Talvez tenha alguém aqui que não vai lembrar. Eu já vou dizer. Jorei citou aqui o meio, né? Não pegou o começo. Eu estava falando dos lírios, né? Do pai que cuida. Não era o que você estava lendo agora há pouco? Nossa, eu estava no banheiro escutando. Era assim. Falou que daquele texto de Mateus 6. Não era não?
Nossa, então eu tô loucão. Estava no banheiro lá escutando o juro aqui, mas achei que era esse texto, cara. Então eu tô loucão, desculpa. Seguimos. Jesus diz, Mateus 6, verso 20 e... Não lembro, esqueci. 25, 24. Nesse mais ou menos aí. Não lembro exatamente, mas é 20 alguma coisa. Capítulo 6 de Mateus. Não vos preocupeis com a vossa vida. Não é para preocupar. Porque você faz parte de um povo que está trabalhando na terra por algo maior. Deus tem um plano. Deus está realizando um trabalho. E aí Deus chega para Israel e vai dizer, só que vocês cobiçam e nada têm. Tudo que nós lemos aqui é Deus falando para Israel, vocês cobiçam e nada têm. Vocês estão cada um correndo pela sua própria casa. Ei, irmão, olha para mim, você está correndo pelo quê? Você corre pelo quê? Você vive pelo quê? Se você vive pela sua vida, você está sendo infiel a Deus. Porque o povo da aliança, Israel no Antigo Testamento, na antiga aliança, era o povo da aliança, o povo do templo. Agora nós somos o povo da aliança e somos o povo da missão. A nossa vida tem a ver com uma missão maior do que nós. A vida do crente tem a ver com a fé. Ela é moldada pela fé, pregamos isso semana passada. E eu vou dizer para você, essa é a pregação mais massa que eu já preguei em toda a minha vida. Talvez não é para você. Você fala, não, pastor, você já teve umas que eu gostei. Para mim é a mais legal. Estou falando para você. Falei para ele, essa pregação eu vou guardar no meu coração. E vou guardar no meu computador. Porque para mim ela é tudo que precisamos entender nesse tempo. Que a nossa vida é moldada pela fé. Que nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que não vemos. Não vivemos por aquilo que o mundo está vivendo. Amanhã você vai sentar numa mesa do lado de alguém, você vai estar com outras pessoas, você vai estar com colegas de trabalho que não conhecem de Cristo, que não estão nesse culto, que não estão numa igreja. O fluxo não pode ser o mesmo, meu irmão. Por quê? Porque fazemos parte de uma missão. Por isso que não existe, irmão. Não existe. Aqui eu vou ser chatão, assim, tipo chataço. Eu estou ligado, eu sei. Pode me julgar, eu deixo. Pode ficar bravo, não tem problema. Mas não existe um crente não vir no culto de oração da igreja que pertence. Porque nós temos uma missão. A nossa vida é essa parada aqui. A nossa vida é esse rolê aqui. A nossa vida é a primeira música que cantamos nessa noite, quem lembra? Estamos batendo a porta, estamos enchendo taças, porque o que nós queremos é que Ele venha, porque quando Ele vier, nós teremos a vida verdadeira. Quando Ele vier, nós teremos morada verdadeira. Quem aqui quer uma casa boa? Quando Ele vier, teremos nossa habitação. Quem aqui quer descanso? Quem gosta de descansar? Quem gosta do sábado? Você não trabalha, às vezes você trabalha no sábado. Mas quem gosta do dia do descanso? Seja sábado, domingo, feriado. Quem gosta? Coisa boa. Semana tem um feriadinho, né? Deu uma dormidinha ou não? Glória a Deus, não. Você trabalhou, você está cobiçando demais. A não ser que você tinha assim mesmo. Não vou fechar essa agenda. Cobiçais e nada tens. Vá dormir. Vá dormir. Agora a pregação ficou boa. Vá dormir. É sério, irmão. Descanso não é escolha. Descanso é mandamento de Deus. Você tem que descansar. Sentar na tua cama, ligar a Netflix. Liga o Show do Milhão. Pô, tô viciado, cara. Cara do céu, tô viciado no Show do Milhão, irmão. Massa demais. Você assiste o Show do Milhão ou não? Vocês são inteligentes ou vocês são meio burro? Assista pra você ficar menos burro. E pra você ver como tem gente mais burra que você. Cara, como tem gente lenta, irmão. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Coloca uma programação lá, irmão. Porque quando você senta para assistir o Show do Milhão, você está dizendo, não é pelas obras das minhas mãos, é pela graça do meu Deus que cuida de mim. Não vos preocupeis com a vossa vida. Por quê? Porque existem os pássaros do céu, eles são sustentados pelo Senhor. Você não vale mais do que um passarinho? Porque tem os lírios do campo, que eu achei que o Jura estava pregando e não estava, então deixa eu pregar para você. Tem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fazem nada, o Senhor os veste. Você não vale mais do que um lírio? Vale ou não vale? Irmão, eu estava preocupado, deixa eu contar o testemunho aqui. Estava preocupado com terça-feira. Não, é sério. Cara, eu estou muito triste com o frio. Não, deixa eu contar, calma gente, calma. Você viu? Não, mas é sério. Os frios que teve esse ano, eu sofri, cara. Falei, cara, que dificuldade, mano. Não é legal não, cara. Não é bom. Agora que esquentou assim, ficar com uma camisetinha, botar as tatu pra jogo, já é da hora, né, cara? Que delícia. Fazia tempo que eu não via minhas tatuagens, cara. Falei, nossa, olha, eu tenho tatuagem, que legal. Por quê? Porque eu tava de camiseta. Coisa boa. E aí eu vi lá, e aí assim, irmão, eu tava faltando assim aquele jaco, assim, sabe aquele jaco? Pra você colocar aqui, tipo, tava faltando.
Eu tenho mais essas roupas assim que não esquenta nada. E eu falei, ai cara, quer ver? Eu vou ter que ir amanhã lá comprar uma jaqueta, porque eu vou tremer de frio. Vou lá na oração, com essas jaquetas aqui, daí tem que colocar um monte de blusa velha embaixo. Aí você fica aqui, né, tá ligado? Pô, cara, hoje eu tava almoçando na casa de uma pessoa, ela falou, pô, tem uma jaqueta, cara, você quer? Eu falei, opa, e trouxe, pô, uma jaquetona da hora, o jaco mesmo, aquele jaco para esquentar. Eu falei, ô, cara, eu quero, como que é dado, é oferta, quer que eu compre? Não, pode levar. Eu falei, então dá cá, porque o Senhor cuida dos seus, irmão. Amém ou não? Testemunho aqui para você, Deus cuida dos seus. Estava tenso lá com o frio, o Senhor falou, vai no frio, varão, vai orar no frio, para de ser besta. E vamos para cima, não vos preocupeis com a vossa vida, mas saiba que andar na cobiça desse mundo vai roubar você da missão de Deus. Pastor, eu não entendo essa questão da missão. Volta para Tiago. Ah, Deus. Os irmãos, sobe lá para nós cantar que eu vou terminar o culto aqui. Que agora que eu vi que é 9 horas. Eu ainda vou mais longe aqui. Ai, como eu sou feliz, cara, Deus o livre. Irmão, olha aqui, vamos lá. Os irmãos vão se ajeitando aqui, mas você fica comigo. Essa parte é a parte que eu engano vocês já sabem disso, né? Mas tá tudo bem, vamos lá. Irmão, você tem corrido pelo quê? Você tem vivido pelo quê? Pela sua vida, pela sua agenda, pelas suas coisas, pelos seus sonhos, pelo seu conforto? Não. Um cristão vive pela missão divina. O cristão vive em submissão a Deus. Qual é a oração que Deus não ouve? Daquele que não vive em submissão a Deus. O que é submissão? É estar abaixo da vontade e da missão do que Deus está fazendo sobre a terra. Porque Deus está fazendo algo. Deus salvou você para colocar você numa realidade. Uma realidade de missão. Ele cuida dos seus, e quando ele fala que cuida dos seus, no texto de Mateus 6 que eu citei para você, ele vai dizer que quem se preocupa com a vida são os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não conhecem a Deus. E ele fala, mas vocês, agora eu sei de cabeça que é o versículo 33, mas vocês buscam um reino vindouro. Mas vocês trabalham por uma realidade celestial. Como, pastor? Orando, se envolvendo na vida da igreja. Pastor, eu não sei qual que é meu lugar nessa obra. Começa a vir aqui bastante, que você vai descobrir. Começa a vir orar, que Deus vai mostrar para você como se movimentar. Começa a vir aqui, que eu, o pastor Juarez, um outro irmão da igreja, mais maduro, um líder, vai começar a olhar e falar, cara, o irmão está ali. Aí você vai vir aqui, aí você começa a perguntar. Por que você nunca descobre? Você nunca pergunta nada para ninguém. Você não quer saber? Você nem está aqui para perguntar, né? Você vem no domingo, chega às 7h05, sai a hora que eu digo amém, aí você não dá nada mesmo. Começa a viver aqui. A maioria dos irmãos que servem na missão de Deus, eles se jogaram. E eles começaram, estamos aí, qual que é isso aqui? De repente, cara, eu vou viver essa parada aqui. Eu vou andar nesse lugar. Eu entendi isso aqui. Na obediência e na submissão, o Senhor aumenta a revelação. Na obediência e na submissão, Deus aumenta a revelação. Seus olhos começam a abrir para as realidades divinas. Hoje você não vai conseguir sair daqui entendendo tudo que você tem que fazer, mas você tem que entender que ser um cristão é se submeter a Deus e não viver na cobiça dessa era. É tudo que eu queria pregar para você. É isso aqui, essa frase que eu falei agora. Mas eu levei 1 hora para fazer isso. E agora eu quero terminar com você aqui. Versículo 7 de Tiago 4. Me ajuda lá, Gabi. Portanto, sujeitem-se a Deus. O que é isso? É pegar a sua vida, sua família, suas coisas, seus desejos, seus sonhos e entregar aos pés do Senhor. Como aqueles anciãos ao redor do trono que lançam suas coroas dizendo, Deus, eu estou aqui para ti. O que o Senhor quer? O que o Senhor tem? Deus, eu não tenho mais sonhos. E ainda que você tenha o sonho bobo, ter o sonho não é um problema. Falei para alguém esses dias, meu sonho, cara, a hora que eu puder ver um jogo de Champions, de Copa do Mundo, que maravilhoso, na Inglaterra de preferência, acho maravilhoso, mas isso aqui não está nas minhas anotações, isso aqui está nas minhas ideias, das coisas pequenas dessa vida, mas o alvo é outra coisa, a missão, o que está no meu olhar, é o autor e consumador da fé, é esse que é o olhar.
É por Ele, é para Ele, é para agradá-lo e é para viver o que Ele deseja que eu viva nessa era, não na loucura dessa geração, não na loucura da cobiça. Portanto, sujeitem-se a Deus. Sujeitar é abaixar e dizer eu não tenho mais nada. Sujeitar é rendição. O Guto está ali, o Júlio não está aqui hoje. Rendição. O que é rendição? Não tenho movimentos, não faço nada. Eu estou vulnerável para você me tirar o que quiser me tirar e agir sobre mim como você quiser. Isso é rendição. Sujeitai-vos a Deus. Essa é a instrução bíblica. Não, eu vou me sujeitar a Deus. Senhor, me sujeito a Ti. Não, eu lanço tudo. Sabe a música que me vem na cabeça? Eu não vou pedir para vocês cantar, porque nem é tocada aqui. Aquela... Esqueci. Pô, ela fala uma parada de sonho, assim, tá ligado? Aquela que a gente cantava quando aquele final de culto de missão, assim, que o pessoal vinha entregar a vida a Deus. Pode ser que seja, mas agora eu tô... É porque a guitarrinha aqui daí não vem, né? Sabe, irmão, sujeitai-vos a Deus, mas resistam a quem? Ao diabo. Perceba que esse versículo 7, ele é a aplicação de tudo que nós lemos anteriormente. Ou seja, Tiago está dizendo que viver por esse mundo, viver na cobiça das coisas dessa era, é uma obra do diabo. Por isso que ele fala, mas resistam ao diabo. O que é resistir ao diabo? É tirar os seus olhos dessa era, porque essa era pertence ao maligno. No mundo, 1 João capítulo 5, no mundo jaz o maligno. O mundo é do maligno. Não ameis o mundo, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem do que no mundo há. A cobiça da vida, a soberba da vida, a cobiça dos olhos. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo, essa era, ela pertence ao príncipe da potestade do ar. Não estou falando para você acordar amanhã e sair do trabalho. Não, o trabalho é do mundo, a TV é do mundo, o show do milhão é do mundo, é do diabo. Não é disso que eu estou falando, dessa espiritualidade infantil. Eu estou falando que o fluxo dessa era é do mundo. O que o mundo quer pertence a Satanás. A pessoa que não tem Cristo, que você conhece, ela pertence ao fluxo do mundo. Ela é guiada pelas obras das trevas, pela obra do diabo. Por isso, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, fugindo do mundo, não amando o mundo, não querendo o mundo, não querendo o mundo, e ele fugirá de vós. 8, cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Pastor, lembra que eu falei agora da submissão, da revelação? Então, se achegue a Deus, se achegue a Deus com um coração submisso, porque é a oração submissa que Deus responde. Nosso tema aqui, orações interrompidas. Hebreus capítulo 5, verso 7, vai dizer que Jesus, o nosso Senhor, Ele orou e Ele clamou ao Pai, e Ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Por que Jesus foi ouvido? Porque Ele era Jesus? Não. Por que Jesus foi ouvido? Porque Ele orou submisso ao Pai. Quando? Em vários momentos, mas eu posso citar para você o Getsemane. Pai, eu estou nervoso, se possível afasta de mim esse cálice, mas portanto, entretanto, seja feita a tua vontade, eu estou submisso a ti. E ele foi ouvido. Por isso que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o livrou da morte e o deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele, aquele que orou de maneira submissa, é o Senhor de toda a terra. Amém ou não? Portanto, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Aleluia, diga aleluia. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Vocês que são indecisos, vocês que têm aqui dentro dividido, é tempo de purificar. O que é algo puro? Se eu colocar um tangue nessa água, ela já não é mais pura, ela estará misturada. Puro é que pertence a uma única natureza, é apenas uma realidade, não tem misturas. E por isso que ele vai dizer, purifiquem o coração. Mundo e Deus não dá. Cobiça dessa era e uma vida em Deus não dá. Purifiquem o coração, pertençam totalmente a Ele e se acheguem a Ele, e Ele vai começar a revelar a ti o que é viver nele. Ele vai começar a ensinar você a caminhar nele.
Ele vai começar a guiar o seu caminho em uma vida fora do fluxo desse mundo. A nossa vida, irmão, eu vou parar por aqui. A nossa vida não é construir casas para si. A nossa vida é construir um lugar para Deus habitar. A nossa vida é viver pela obra de Deus, é viver pela fé, é viver para agradá-lo e propagar a esse mundo caído que vive em um fluxo, que nós pertencemos a uma outra realidade, e todo aquele que crer pode participar dessa realidade. E todo aquele que crer no Filho também pode participar de um novo fluxo, de um novo reino, um reino que ainda virá, mas já está entre nós, na vida de todo aquele que vive em outro fluxo, na vida de todo aquele que pertence a uma outra realidade. Um reino que virá, mas já está aqui, está no Luan, está na Jéssica, está na Zanza, está nesses adolescentes aqui na frente, está em mim, está em ti, desde que nós não nos submetemos ao fluxo desse mundo, mas submetemos a Deus, resistimos ao diabo, e nós viveremos uma vida onde não somos interrompidos em nossa devoção, mas uma vida que glorifica a Deus, a qual nos achegamos a Ele, submisso, e Ele se achega a nós, com graça e vida. Ele retém o orvalho, nós vemos lá em Ageu, Ele retém o orvalho, mas quando nos submetemos a Ele, Ele libera chuva sobre nós, Ele libera graça sobre nós, porque Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Ele derrama graça sobre nós, Ele derrama graça sobre nós. Eu posso ouvir um amém? Se coloque em pé nessa noite e vamos orar.